O conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! O vídeo que traremos por aqui hoje é o caso do assassino do Rio Green. Seu nome é Gary Ridgway e ele, com certeza, é um dos casos mais midiáticos dos Estados Unidos. E ele é um serial killer, impiedoso e muito cruel. Vamos para a vinheta. Nascido em 18 de fevereiro, em Salt Lake City, Estados Unidos, no ano de 1949. Gary vinha de uma família onde existiam 3 filhos, e ele era o do meio. Filhos de Mary e Thomas Ridgway. A vida de Gary era sempre cercada de um ambiente muito inadequado, onde era sempre muito comum se ver muitas brigas e muitas discussões. As brigas eram tanto de Mary para com seus filhos e também de Mary para com seu próprio pai. E muitos descrevem Mary como uma mulher muito bonita, principalmente por usar roupas provocantes. O pai de Gary, Thomas, era um homem que era muito nervoso. Brigava sempre com a sua esposa e sempre teve um alto teor de intolerância. Ele simplesmente odiava a existência de garotas de programa. Comprovou-se posteriormente esse fato ter sido uma grande influência para Gary. Ainda durante a infância de Gary, Thomas ressaltava muito essa questão de sua intolerância, evidenciando sempre para seu filho o quanto ele odiava, tinha total repulsa por essas garotas. Sempre que ele saía até a rua com o seu filho e avistava uma garota de programa, ele fazia total questão de apontar a moça, dizer a profissão dela e totalmente discriminá-la, perante o seu filho. E principalmente ele ressaltava o ponto de que as moças não prestavam. E um fator importante sobre a vida de Gary, que até os seus 13 anos de idade, o já tão adolescente Gary ainda urinava na cama. E é muito importante dizer que esse comportamento dele pode ser observado como um dos 3 sinais que caracterizam na triagem homicida, que são eles: colocar fogo, urinar na cama, tirar a vida ou judiar de animais. E voltando à questão de urinar na cama, sempre que isso acontecia, sua mãe sempre punia o rapaz o dando banho. Quando ela o lavava, estranhamente ele se sentia excitado e constrangido ao mesmo tempo. No momento em que Mary lavava o seu filho como forma de punição, ela tocava durante o banho também em suas partes íntimas e as lavava. Isso gerou uma confusão mental enorme na cabeça de Gary. Ele até declarou posteriormente para a equipe de psiquiatria da cadeia que ele havia desenvolvido muito ódio e também muita atração física por sua mãe devido a esse procedimento que ela tinha com ele. Ele até mesmo disse que enquanto sua mãe tocava suas partes íntimas, ele sentia vontade de fazer sexo com ela. Toda essa situação provavelmente já estava formando o ser que posteriormente ele se tornaria. Gary, agora aos 16 anos de idade, começa a colocar em prática o que, segundo ele, há muito tempo já estava contido em sua mente. É quando ele faz a sua primeira vítima. Certa vez, um garotinho que morava pela vizinhança de Gary e que estava brincando pelas redondezas é atraído por Gary para a mata e, posteriormente, ele recebe diversos golpes de faca de Gary, sem motivo nenhum.
É nesse momento que acontece uma coisa muito triste, pois o garotinho chega a questionar Gary o porquê dele estar fazendo aquilo com ele. E ele simplesmente responde ao garoto que ele gostaria de saber como que era a sensação de matar. O garotinho em questão não foi uma vítima fatal. Apesar do ataque, ele sobrevive, mas foi a primeira tentativa dele, digamos assim. Ele se forma no ensino médio, aos 20 anos de idade, de forma um tanto tardia em comparação aos demais garotos. Isso ocorreu porque a sua aprendizagem nunca foi algo exemplar, e seu QI sempre foi abaixo da média em comparação aos outros garotos. Após sair do ensino médio, Gary se casa com uma jovem de apenas 19 anos de idade. Seu nome era Cláudia. E nesse período também, Gary ingressa ao exército. E foi na época do conflito que estava acontecendo no Vietnã. E é nessa época também que Gary começa a se envolver sexualmente com as prostitutas. E o seu conflito mental era algo realmente muito grande. Porque ao mesmo tempo que Gary sentia uma forte repulsa, ele sentia um forte fascínio pelas moças. Foi quando um fato ocorre na vida de Gary que o deixa profundamente enraivecido com toda essa situação. Gary acaba contraindo gonorreia de uma garota de programa. E isso faz com que a raiva que ele sempre teve dessas garotas potencializasse significativamente. E com isso também, Gary dessa vez não faz nada. Segue sua vida, mas sempre com raiva desse acontecimento. E ele se casa agora pela segunda vez com uma moça chamada Marcia Winslow. Mesmo casado, Gary não deixa de procurar os serviços das garotas de programa. No ano de 1975, nasce o filho de Gary, e isso o deixa muito feliz. No começo do casamento, tudo parecia estar absolutamente normal. Porém, com o passar dos anos, Gary começa a demonstrar a sua agressividade, que sempre esteve presente, porém só estava em repouso, digamos assim. Até mesmo em entrevista anos depois, Marcia relata que Gary, durante a intimidade do casal, sempre mostrava muito descontrole e, movido à emoção, ele sempre tentava degolá-la no ato sexual. E também se mostrava bastante violento nesse momento. Após alguns anos de casamento, a relação termina e o filho do casal fica com a custódia de sua mãe, Márcia. E é nesse período também, após a separação com Márcia, que um forte gatilho acontece na cabeça de Gary. E é quando ele realmente passa a, de fato, colocar em prática os seus planos mirabolantes. E é também quando as coisas começam a mudar. Gary coloca finalmente início à sua sequência de terror. Agora, em 1982, a matança dele tem início. E em 8 de julho desse mesmo ano, ele faz a sua primeira vítima fatal, que era Wendy Lee, que tinha apenas 16 anos de idade. Wendy tinha o hábito de andar por uma rodovia perto do Rio Green, onde existiam muitas garotas de programa. Com uma tática de transmitir uma imagem de um homem de bem e de família, Gary costumava deixar objetos espalhados pela sua caminhonete e seu filho, como brinquedos e coisas do gênero. E com isso, as mulheres se sentiam mais confortáveis, pois se tratava de um homem de família. Ele atraía suas vítimas e diziam a elas que gostava de fazer sexo ao ar livre e as levava ao redor do aeroporto da região. A escolha deste local por Gary tinha como propósito abafar sons de quaisquer possíveis gritos. Então ele seguia para a mata e as estrangulava. Certas vezes deixava os seus corpos por ali mesmo, às vezes no próprio Rio Green. E aqui vai um aviso de descrição sensível. Em algumas de suas vítimas, antes de Gary arremessá-las no Rio Green, ele introduziu em suas partes íntimas enormes pedras para que as mesmas afundassem. Esse procedimento horrível foi encontrado em pelo menos 2 mulheres.
Em outra situação, Gary chegou a queimar os cabelos de uma moça. O cabelo de uma moça depois de matá-la. E quando questionado, ele simplesmente disse que o cabelo dela era muito bonito e por isso o queimou. E é até mesmo difícil de dizer quais os motivos que levaram Gary a cometer tantas atrocidades. Talvez o conjunto de uma mente muito perturbada associado a muita raiva contida em uma pessoa, com sinais claros de psicopatia. Outra jovem vítima de Gary foi Gisele Ann, que faleceu com apenas 17 anos. Ela foi sua segunda vítima e faleceu em 17 de julho de 1982, que foi o mesmo mês em que Gary já havia feito sua primeira vítima. No ano seguinte, Gary fez mais uma vítima, e ela sempre ia fazer seus programas com a supervisão de seu namorado, que, digamos assim, era envolvido com isso, pois se tratava de um cafetão. Ele sempre tinha o costume de seguir sua namorada. O homem em questão observou e muito as características do carro e igualmente do condutor, e o seguiu. Até que em um semáforo ele acaba perdendo os dois de vista, e infelizmente sua namorada nunca mais foi vista. Ele vai posteriormente até a polícia e relata as coisas que havia visto, bem como o sumiço de sua namorada e inclusive diz as características da picape em que os dois estavam. Porém, o policial que foi investigar as informações dadas pelo namorado da jovem tinha sido um colega de escola de Gary, e foi buscando investigar as coisas acreditando na versão dele, que conversa com ele tranquilamente, quando na verdade ele estava com o corpo da garota exatamente ali mesmo, sem ele sequer suspeitar de absolutamente nada. O que torna muito frustrante esse acontecimento depois de tudo vir à tona. É outra vítima que foi Caroline Christine. Gary teve uma espécie de relacionamento com ela por algum tempo e dizia gostar muito dela. Mas Christine tinha uma filhinha. Ela aceitou sair com ele naquela noite. Porém, em certo momento, as coisas saíram do controle. Que foi quando a moça diz para ele andar depressa. Isso era devido à sua necessidade de retornar para sua casa brevemente para ver a sua criança. Gary, não gostando nada de suas palavras, meio que o acelerando, sem nenhum sentimento tira a sua vida. O que chama a atenção dessa vítima em questão é que ela foi encontrada com um saco em sua cabeça, nas proximidades do Rio Green, e ele havia deixado uma garrafa de vinho vazia e alguns peixes por cima dela. Isso deixa os investigadores até mesmo sem saber se a vítima em questão perdeu sua vida nas mãos do mesmo assassino. E mais tarde, Gary diz aos investigadores que realmente fez aquilo para confundi-los. E até o ano de 1983, Gary já havia feito 43 vítimas. E nesse instante, é criada uma força-tarefa para que mais facilmente fosse possível solucionar esse caso. É quando os investigadores e a equipe de detetives que haviam entrevistado Ted Bundy resolvem que seria uma boa ideia, através de outra mente assassina, poderem se aproximar mais do que Gary pensava nesse momento, e assim entenderem o que se passava dentro de sua cabeça. E é nesse instante em que a arte imita a vida, né? Pois no filme O Silêncio dos Inocentes, protagonizado por Anthony Hopkins, faz algo realmente muito semelhante, né? Que foi aquele momento em que a Jodie Foster, né, que interpreta a investigadora, ela realmente entrevista
o Hannibal Lecter, objetivando tirar as maiores informações dele possível, né, para acharem o Buffalo Bill. E foi mais ou menos nesse sentido que aconteceu. E também podemos notar todas as semelhanças com este caso. E eles conseguem deixar Ted Bundy totalmente a par das situações que eles estavam investigando. E Ted dá uma importante dica aos investigadores. Ele diz a seguinte frase: mantenha contato direto com os locais onde o Gary deixou suas vítimas, pois certamente ele deve estar voltando até esses locais para praticar necrofilia. E é nesse momento que, anos mais tarde, Gary acaba dizendo que sim, que Ted estava certo, porque ele realmente voltou até o local onde estavam algumas de suas vítimas. E Ted diz aos policiais que seria uma boa ideia que eles ficassem nas proximidades, pois em algum momento ele voltaria. Ainda no ano de 1985, Gary inicia um namoro com Juliet Nelson. Mais tarde, em entrevistas, Gary diz que amava muito Juliet, e durante esse período parou-se os assassinatos. Ele dizia que se sentia completo com ela e perdeu totalmente a vontade de fazer vítimas neste período. Mas como já era de se esperar, o conto de fadas de Gary não durou muito, pois apenas um ano depois ele faz uma nova vítima. Os investigadores, para descobrir a identidade do assassino, os investigadores entrevistam garotas de programa que atuavam naquelas redondezas e conseguem encontrar uma moça em especial que havia sido vitimada por ele, porém conseguiu fugir e estava viva. E através das informações da picape e de um retrato falado, eles conseguem chegar até ele. A força-tarefa do Hill Green inspecionam tudo na casa dele. Revistam a casa, a picape e nada encontram. Mas um investigador resolve colher saliva dele, apesar de que na época ainda não existiam recursos para tal comprovação. E o material acabou sendo guardado por 20 anos. No início dos anos 2000, já se tinha muito mais recurso do que na época dos acontecimentos. E por este motivo, a amostra guardada há tanto tempo forneceu material genético para finalmente comprovar com eficácia a real identidade do assassino. E, de forma repentina e pego de surpresa, Gary é abordado pelos policiais ainda em seu trabalho. Gary trabalhava com pintura de caminhões e de forma alguma ele suspeitava que estava tendo uma abordagem naquele momento. E os policiais o algemaram, levando Gary assim para a prisão. No dia 30 de novembro do ano de 2001, Gary é finalmente preso por suspeita de assassinato de 4 mulheres, 20 anos depois das amostras de DNA terem sido colhidas anteriormente. É quando Gary concorda com o acordo de confissão e com isso Gary seria poupado da pena de morte. Sendo assim, Gary é preso e indica aos investigadores e toda a equipe que estava no caso onde estavam os demais corpos. E em troca de sua confissão, Gary é realmente poupado de sua sentença ser a pena de morte. Gary colaborou e, sendo assim, muitos corpos foram encontrados. Ele alegou que os números corretos de suas vítimas seriam 71. No dia 18 de dezembro do ano de 2013, ele foi condenado a 49 sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de condicional. Gary confessa que preferia as prostitutas, pois além de serem alvos fáceis devido à sua profissão, ele simplesmente as odiava. Então, pessoal, e esse foi o caso de hoje, né?
Lembrando que Gary, pelo menos ao meu ver, assim, né, acredito, tenha sido um serial killer impiedoso totalmente, mas que a gente acredita que todo esse contexto realmente tenha vindo de sua infância turbulenta e de todos esses fatores que contribuíram para que realmente sua loucura fosse muito bem desenvolvida. E vale ressaltar também que os sinais, né, psiquiátricos, né, a deficiência psiquiátrica dele, deveria ter sido identificada logo cedo. Né? Não poderia ter deixado de mão como foi pela família. Lembrando que era década de 60, né, 70. Não se tinha muitas informações também sobre isso, mas tinha que correr atrás, né, gente? De qualquer forma, deveria, né? E eu acho muito importante, muito interessante também, quando a arte imita a vida. E eu quero deixar aqui também, né, que Silêncio dos Inocentes é uma obra maravilhosa e que, né, se você gostar desse tema e queira se aprofundar em obras, né, impactantes, tão quanto é esse caso do Gary, né, O Silêncio dos Inocentes realmente é uma obra que vale a pena ser vista por todo mundo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que você é o Marcelo. E eu sou Roberta. E juntos somos o casal Fear. Sim. E é isso, gente. Recomendamos que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de quando a gente postar vídeos novos e compartilhe para que chegue ao alcance de mais pessoas. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.